Bíblia Sagrada. 1 Samuel capítulo 30. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. E levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Anoã e a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus, assim seja. Davi persegue os amalequitas e livra os cativos. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens com ele, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Beor, onde os que ficaram atrás pararam, e segue-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo do homem amalequita, e o meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a sua tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e de certo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde, no dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão os 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiam. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as 2 mulheres livrou Davi, suas 2 mulheres. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer.
Também Davi tomou todas as ovelhas e vacas e levaram-nas diante do outro gado e diziam: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansado que estavam não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz, assim seja. Davi estabelece a lei da divisão da presa. Então todos os maus e filhos de Beliel, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou, e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direto de Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo dos anciões de Judá seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel e aos de Ramote do sul, e aos de Jatir, e aos de Aroer, e aos de Zifimote, e aos de Estimoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades jeremielitas, e das cidades dos queneus, e aos de Horma, e aos de Borazã, e aos de Atasse, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Assim seja.